Amados irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos e o meu e-mail é trabalhandoparaosenhor@gmail.com. Mas após você, meu amado e minha amada, assistir este vídeo, clique como gostei e também, se possível, se inscreva no meu canal, porque você vai ajudar essa obra e compartilhe com muitas pessoas, o maior número de pessoas que você puder. Eu quero nesse momento fazer uma oração para que o Senhor abençoe esta mensagem. Meu Deus e meu Pai, eu quero entregar, Senhor, em Tuas mãos, nesse momento, cada irmão, cada irmã que estiver assistindo este vídeo, para que a vida de cada um seja edificada pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus e pela exposição, Senhor, da Tua palavra. Conceda-me, Senhor, sabedoria, graça, ó Senhor amado, inteligência espiritual, para que, ó Deus, ao repartir, ao compartilhar, Senhor, o argumento, Senhor amado, desta mensagem, edifique a vida de todos. É o que eu te peço, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Agora, amados, vamos para Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 8 e o versículo de número 23. É um texto com poucos versículos, bem conhecido, porém sempre o Espírito de Deus tem uma mensagem nova para nós que precisamos de ser edificados, animados, alegrados, orientados, redirecionados, santificados e até mesmo libertos em algumas horas, em algumas circunstâncias. Veja bem, 8, versículo de número 23 de Mateus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele quem? O Senhor Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados, observem que o Senhor Jesus, ele estava com os seus discípulos. E o primeiro versículo que lemos, versículo 23, diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Nada está errado. Eles iam atravessar o mar da Galileia, eles iam em direção ao mar da Galileia, ou lago de Genezaré, que tem um perímetro de 53 quilômetros, que está a 200 e poucos metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, recebe do Rio Jordão, o Rio Jordão vem do Monte Hermon, a sua nascente, e desce e entra no Mar da Galileia, água doce, é chamado Mar da Galileia, Lago de Quinerete, e depois ele deságua no Mar Morto, que está um pouco mais abaixo em relação ao nível do Mar Mediterrâneo. Este mar, o Mar da Galileia, esse grande lago, Lago de Genezaré, ele era e é até hoje muito importante para o povo de Israel. E esse episódio ocorreu neste mar. Agora, observe comigo. Quando ele entra no barco, os seus discípulos o seguiram. O verbo seguir aqui é importante nós meditarmos. Não há nada de errado em você seguir Jesus. Ele vai e entra, e os discípulos entram junto. Tudo certo. Mas até então, nós podemos observar o seguinte: se eu estou com o Senhor Jesus, o que é que pode dar errado? Se eu estou com o Senhor Jesus, nada me abala. Se eu estou com o Senhor Jesus, não vai ter nenhum problema. Se eu estou com o Senhor Jesus, nada vai acontecer. Eu serei um intocável em relação a qualquer tipo de problema, a qualquer tipo de tribulação. Mas o texto bíblico nos mostra uma realidade diferente dessa que muita gente pensa. Aí o versículo 24 começa a esquentar. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Observe, a tempestade que se levantou no mar da Galileia não era uma tempestadezinha.
era uma tempestade muito grande. E aqui o termo é tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ora, no barco havia os discípulos e havia o Senhor Jesus. E havia agora um ataque direto por causa da grande tribulação que eles começaram a enfrentar, uma grande tempestade. Um vento forte soprava, levantava as ondas e elas atingiam. Eles eram atingidos pelas águas dessas ondas grandes, eles eram atingidos pelo vento forte, eles eram atingidos também pelo frio que fazia. Por quê? Você já viu alguma vez uma tempestade forte, com chuva forte e o céu está azul? Impossível, não é verdade? Então, a tempestade trazia consigo a força do vento, atingia diretamente os discípulos, atingia os discípulos as águas, atingia o barco onde estavam, mas também havia uma coisa chamada frio. Certamente eles também, com o tempo, dependendo da duração da tempestade, eles podiam enfrentar uma coisa chamada hipotermia. E devido à luta para tirar a água de dentro do barco, eles também perderiam as suas forças. Tudo isso nós podemos calcular que é natural acontecer na hora de uma grande tempestade no mar. E o barco não era tão grande assim, porque esse barco estava sendo enchido pelas águas das ondas que eram altas e estavam atingindo o barco. A Bíblia não diz que as ondas atingiam 10% do barco, nem 20%. A Bíblia diz que as ondas atingiam todo o barco, isto é, 100%. As tempestades da nossa vida, que muitas das vezes nós enfrentamos, às vezes essas tempestades atingem uma parte da nossa vida. Às vezes a pessoa fica com uma parte da vida dela atingida por uma grande tempestade. E agora eu não estou me referindo à tempestade literal. Aqui no texto a tempestade é literal, mas eu estou agora fazendo uma aplicação na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Olha para trás, veja 2019, 18, 17, 15, 16, 14, 13, 10. Se lembra o que aconteceu na sua vida em 2005? O que aconteceu na sua vida em 2010? Será que você se lembra o que aconteceu na sua vida em 2008? Será que você se lembra de alguma tempestade em alguns anos passados, uma tempestade tão terrível, que se não fosse o Senhor se despertar em seu favor, você hoje estaria talvez até morto ou morta? Talvez uma doença, talvez um acidente, talvez correu risco até mesmo de ser assassinado ou assassinada. Observe que muitas pessoas hoje, elas estão na rua da amargura porque na hora da tempestade eles não estavam com Jesus no barco. E a diferença entre o verdadeiro servo de Deus e os que se dizem, mas não são, ou aqueles que realmente não são, é que as tempestades da vida são inevitáveis, elas vêm, mas é necessário que nós tenhamos no barco o Senhor Jesus. O fato de o Senhor Jesus estar dormindo nos ensina uma lição muito interessante, é que isso significa que Ele muitas das vezes está junto de nós, está conosco, mas Ele está em silêncio. Ele não abre a boca, Ele não fala, Ele não revela, mas Ele está conosco. O fato de Ele estar dormindo significa que Ele não está morto, Ele somente está dormindo. Ali, Ele não estava morto, Ele estava dormindo. Agora, hoje, na nossa vida, se formos aplicar o que seria Jesus dormindo no nosso barco, na nossa vida, seria o silêncio do Senhor. Aí a minha pergunta surge, e ela é a seguinte: por que Deus, em algumas horas da nossa vida, se silencia? Ele não se silencia em dar palavras proféticas, mas ele se silencia em relação ao tempo. Deus nunca marca o tempo que vai repreender os ventos, não é verdade? Nunca ele marca o tempo. Olha, eu vou repreender esse vento contrário na próxima terça-feira, tal hora, ou no próximo mês. Não fala nada. Ele só diz para confiar nele. Ele só diz que vai nos dar vitória. E ele nos faz promessas maravilhosas. Mas em relação a agir, muitas das vezes nós ficamos sem entender. Por que Deus ainda não agiu? Por que Deus ainda não abriu aquela porta? Por que Deus ainda não procedeu àquela tal cura daquela enfermidade que tanto incomoda fulano ou ciclano? Por que Deus ainda está dormindo em relação a isto? Porque o Senhor somente observa calado e não faz nada. E isso não implica dizer que Ele nos abandonou. Não implica dizer que Ele não está nem aí para o que você e eu estamos passando. Saiba que o Senhor,
Ele, quando se silencia, é nas horas que mais ele nos fortalece. Porque a tua esperança surge quando, na hora da tempestade, Deus está em silêncio. Porque você sabe que Ele é onipresente e, portanto, está ali contigo no teu barco. Você sabe que Ele é onisciente e, portanto, sabe de tudo que está acontecendo com você. E você sabe que Ele é onipotente, que Ele pode fazer tudo por você. Agora você tem que entender o seguinte, que na sabedoria de Deus, Ele tem um processo que não dá para nós entendermos. Para uns, Ele demora um pouco mais, para outro, Ele age mais rápido, mas uma coisa eu te digo, e tenho convicção do que estou dizendo. Olha o que aconteceu. Os discípulos ficaram num desespero tão grande que as ondas estavam tomando conta de todo o barco. E eles estavam vendo que a qualquer momento, porque eles estavam lutando, tirando água do barco, certamente, para que o barco não ficasse totalmente cheio de água do mar da Galileia. E eles tinham medo de que eles fossem ao naufrágio. Se Jesus está no barco com você, e você está seguindo Ele, porque ali Ele entrou e os discípulos entraram atrás, então você não tem que se preocupar com o depois. Você não tem que se preocupar se as coisas vão ou não piorar. Você tem que começar a orar. Observe que os discípulos falam, Senhor, acorda, Senhor, acorda, não se te dá que perecemos. Naquele momento o Senhor se levantou e repreendeu o vento e fez uma grande bonança, mas Ele deu uma palavra, vocês são homens de pouca fé. A fé, na verdade, é a certeza, a esperança de que a qualquer momento o Senhor despertará por você. Ele vai despertar por você. Ele está vendo a tua angústia, a tua tristeza e a qualquer momento Ele vai despertar. Ele vai despertar, Ele vai se levantar em teu favor e Ele vai ordenar o vento que pare. Porque se o vento parar, as ondas ficam muito pequenininhas e só aquela brisa suave vai ficar na sua vida. Se você crê que a bonança está chegando, eu te digo, ela só está chegando porque você está acordando Deus. Acorde Deus em teu favor. Acorde Deus em teu favor com lágrimas. Acorde Deus em teu favor com jejuns. Acorde Deus em teu favor com muitas orações, com muita fé e esperança. Alegrai-vos na esperança, Romanos 12:12, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. A tua esperança, ela tem que ser com alegria. Você tem que antever a tua vitória antes que ela chegue. Você não sabe como que ela vai acontecer, mas você tem certeza que ela vai acontecer. Você não sabe quando ela vai acontecer, mas você tem que ter certeza que vai chegar um momento que o Senhor vai despertar por você, por ti. Ele vai se despertar por ti. Por quê? Porque quando você está orando, você está dizendo para Deus, de certa forma, Senhor, acorde em meu favor, levanta-te em meu favor, venha em meu socorro. Minha angústia é grande, Senhor. A tribulação é grande, está atingindo toda a minha família. Todo o meu barco está sendo coberto pelas ondas dessa tempestade que agora estou enfrentando. E essas ondas estão atingindo a minha área financeira, a área conjugal, a área sentimental. Está atingindo toda a família, filhos, todo mundo. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, mas o Deus que tirou Israel do Egito é o mesmo Deus que vai tirar você dessa tribulação. É o mesmo Deus que vai se levantar em teu favor. É o mesmo Deus que está ouvindo as tuas orações e a qualquer momento Ele vai despertar por ti. Mas tenha certeza de uma coisa, assim como aconteceu com os discípulos, vai acontecer com você. Por quê? Porque os discípulos não entraram no barco sozinhos. Esse é o detalhe que eu quero que você entenda. Os discípulos, quando entraram no barco, o Senhor Jesus entrou na frente e o Senhor Jesus estava no barco com eles. Significa o seguinte, comunhão. Se você tem comunhão, enfrente tudo e todos e qualquer tipo de tempestade, porque
Todas as coisas, veja bem, todas as coisas, não somente algumas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Meu amado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu falei Romanos 8:28 e agora Romanos 8:1. Então você tem que saber de uma coisa, que a tua vida não é uma vida de um qualquer. Quando você está com Jesus no barco, isso simboliza o quê? Que você está em comunhão com o Senhor, que você fala com Deus e Deus fala contigo, que a tua vida está nas mãos de Deus, que o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo habita em tua vida. A tua vida é a habitação do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso, do Deus todo cheio de glória. Então olha para trás, certos registros na Bíblia, eles estão aqui, não é por um acaso, é para mostrar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se o Senhor estava no barco com os discípulos no mar da Galileia e deu um basta, repreendeu aquele vento e fez uma grande bonança no mar da Galileia, ele tem autoridade sobre as tempestades. Esses ventos simbolizam coisas e pessoas. Esse vento simboliza calúnia, esses ventos, essas tempestades simbolizam perseguições em qualquer área da sua vida que você possa imaginar. Então você pode aplicar essa mensagem para N coisas da sua vida, N áreas. Agora, um detalhe muito importante: não se iluda. Se você está no barco sem Jesus, você não tem esperança. A tua esperança é você estar no barco com Jesus. Significa o quê? Comunhão. Como eu posso reivindicar socorro e etc com o Senhor se eu não obedeço o Senhor, não é verdade? Se eu não obedecer o Senhor, se eu não me sujeitar ao seu senhorio na minha vida, como que eu vou poder, de alguma maneira, reivindicar algum tipo de socorro do Senhor? É necessário que tenhamos em mente uma coisa, que se nós atendermos a iniquidade em nosso coração, o Senhor não nos ouvirá. Isso está escrito no Salmo 66, e versículo de número 18. Então, agora, se vós estiverdes em mim, correto? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Não é? Romanos 7,14. Então, nós temos que ter em mente que a comunhão nossa com o Senhor é o que há de mais precioso para que Ele possa fazer grandes coisas por nós. Então, se você quer vitória, lembre-se, não existe nação, não existe mundo, não existe demônio, não existe sistema, ideologia, não existe nada que possa impedir Deus de agir em nosso favor. E eu digo a você o seguinte: a tempestade aqui está dizendo aqui lá, tão grande, tão grande. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando agora na sua vida. De repente ela é financeira, na área da saúde, tudo simultâneo, tudo ao mesmo tempo. Uma metralhadora, né, que dispararam em você. É pancada de todo lado e você está na presença de Deus. Lembre-se, Deus não se esquece de você. Deus não se esqueceu daqueles que servem a Ele de dia e de noite. E quanto mais nós nos humilharmos perante o Senhor, mais Ele irá nos exaltar exatamente nessas horas, nas horas das tempestades grandes, nas horas dos ventos contrários que sopram forte para derrubar. Mas olha só, que coisa linda que o Senhor Jesus falou, entre outras. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar esse tal com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos e as tempestades e bateram com força na sua casa, mas ela não caiu. A sua vida é esta casa. Se você é do tipo de crente que o Espírito Santo fala contigo e você dá ouvidos ao Espírito Santo, que o Espírito Santo fala contigo e você simplesmente abre o seu coração e se quebranta perante o Senhor, saiba que você é o mesmo desse exemplo, dessa parábola, que você edificou a sua casa sobre a rocha. Sua vida é a sua casa. A sua vida espiritual, a sua comunhão tem que estar alicerçada em Cristo, porque Cristo é a razão da nossa vitória, do passado, do presente e do futuro. Lembre-se,
haja o que houver, nada nos separará do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a tempestade, nem o vento contrário, nem a doença, nem a enfermidade e nem a morte nos separará do amor de Cristo. Você não pode agora ter uma visão agora do que está acontecendo no momento, por exemplo, no Brasil, essa quarentena, etc. Lembre-se, Deus está vendo tudo e já sabia de tudo antes que começasse a acontecer. Assim como os homens malignos e orientados por demônios pensam que estão vencendo, na verdade, eles estão se afundando cada vez mais, porque Deus, na hora que Ele quiser, Ele dá um basta. Deus atua em uma rua, em um bairro, em um município, em um estado, em um país, em um continente. Deus atua no mundo, a hora que Ele quiser e da maneira como Ele quiser. Até agora estamos vendo Satanás trabalhar em muitas nações, comunismo e tantas outras coisas, mas no momento certo, Deus saberá o que fazer, como, com quem e quando e de modo que você e eu não imaginamos. Deus não perdeu o controle de nada e nem de ninguém. Mantenha-se firme na sua fé, porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Não é essa fé corriqueira que o pessoal fala por aí, não. A fé verdadeira é aquela que procede de uma comunhão verdadeira, segundo as Escrituras. Agora, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Se Jesus fez o vento e o mar lhe obedecer, eu pergunto, o que aconteceu com os demoniados de Gadareno? Todos eles obedeceram Jesus. Tudo e todos obedecem a Jesus. Na hora que Ele quiser, Ele se levanta em teu favor e em meu favor e diz, acabou para você, vento. Eu, a partir de agora, estou assumindo o controle. Você pode diminuir a sua velocidade, as ondas vão baixar, vai ficar tudo em calmaria, o barco não vai naufragar e a glória do Senhor se manifestará na nossa vida. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã, porque a nossa esperança não está pautada nem fundamentada em um Deus de papel, em um Deus de gesso, não, mas no Cristo verdadeiro, redivivo, que assentou-se à direita do Pai e como nosso sumo sacerdote está intercedendo por nós diuturnamente. Tem vitória para nós vindo aí, para nós que estamos no barco com Cristo tem vitória, sim, para nós que estamos em plena comunhão tem vitória sim. Satanás vai ter que dar uma mordida na ponta do rabo e ele vai ter que ficar muito triste porque a vitória que virá vai atingir Brasil e vai atingir o mundo todo, para a glória e honra do nome do Senhor, porque Deus, Ele está de olho naqueles que honram o seu nome. Seremos honrados, nós que estamos com Cristo no barco, seremos honrados, tanto no Brasil como em todo o mundo. Onde estiver um servo do Senhor, a honra de Deus chegará para ele. E nós estamos totalmente convictos que a vitória é nossa, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te dê paz, que Deus em Cristo aumente a chama da esperança de um dia de vitória chegar, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém.